É bom demais estarmos juntos, iniciando mais um culto de adoração ao nosso Deus. Igreja Trinity nasceu para ajudar os cristãos a viverem uma vida de serviço a Deus e serviço ao próximo com excelência. E tudo que a gente quer é servir ao Senhor com excelência, né? Fazer o melhor, fazer o melhor. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por estarmos juntos. Pai, muito obrigado pelo teu grande amor para conosco. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por esse momento, por esta vida que está agora mesmo participando desse culto. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Grato sou pelo amor que tens por mim, Senhor, mesmo sem merecer meu amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração, Jesus. Salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração, Jesus. Amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração, Jesus, Jesus, Jesus. Teu nome é exaltado, Jesus. Teu nome é exaltado, Jesus. Teu nome é exaltado, acima de todos, acima de tudo, Jesus. Teu nome é exaltado, Jesus, teu nome é exaltado, Jesus,
acima de todos, acima de tudo. Amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração. Jesus, amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado, acima de todos, acima de tudo. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado, acima de todos, acima de tudo. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado, acima de todos, acima de tudo. louvado seja o Senhor Jesus, pois um caminho novo nos abriu, se entregou e o véu rasgou, e hoje tu estás à direita do Pai. Nós damos toda a glória a ti, damos toda a glória a ti. Tu és Rei e Senhor, o dono do nosso louvor. Damos toda a glória a ti. Teu nome sobre todo nome está, é exaltado em toda a terra e céus. Só o Senhor pode salvar aquele que teu nome clamar. Nós damos toda a glória a ti, damos toda a glória a ti. Tu és Rei e Senhor, o dono do nosso louvor. Damos toda a glória a ti. Cantamos Maranata, vem Jesus.
Em breve sua igreja buscará, e em uma voz vamos cantar: Jesus venceu e para sempre reinará. Cantamos Maranata, vem Jesus. Em breve sua igreja buscará, e em uma voz vamos cantar: Jesus venceu e para sempre reinar. Nós damos toda a glória a Ti, damos toda a glória a Ti. Tu és Rei, Senhor, o dono do nosso louvor. Damos toda a glória a Ti. Nós damos toda a glória a Ti. Damos toda a glória a Ti. Tu és Rei, Senhor, o dono do nosso louvor. Damos toda a glória a Ti. Nós damos toda a glória a Ti, a Ti. Damos toda a glória a Ti. Tu és Rei, Senhor, dono do nosso louvor. Damos toda a glória a Ti. No louvor, é na adoração que a gente vence as nossas batalhas. É dando glórias ao Senhor Jesus Cristo, é agradecendo Ele por tudo que Ele fez, que Ele faz e o que Ele fará, tendo o coração grato na presença de Jesus Cristo. E toda a glória, toda a honra, todo o louvor é dele. Mas lembre-se disso. É no louvor que a gente vence. É no louvor que a gente vence. A mensagem de hoje é sobre Romanos capítulo 8 e nós vamos ler apenas 4 versos. E nesses 4 versos nós vamos ver o ministério do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele vem falando
desde o começo do livro de Romanos, ele vem mostrando o quanto que as pessoas estão perdidas sem Cristo, o quanto que as pessoas que têm algum relacionamento, no caso dos judeus, que tinham algum relacionamento com a lei de Deus, mesmo assim, sem Cristo, estão perdidas. Por quê? Porque só Jesus Cristo é quem pode nos libertar do pecado, né? E ele mostra a dificuldade toda em a pessoa dizer assim, não, eu vou obedecer à lei, está tudo bem, não preciso de Jesus. Ele diz, ninguém consegue fazer uma coisa dessa, né? Então, no capítulo de número 7, o apóstolo Paulo fala sobre uma luta interior muito grande. Se você ler o capítulo todo, você vai perceber que ele chega num momento, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por quê? Porque ele sabe que ele não consegue viver uma vida, mesmo tendo entregue a sua vida a Cristo, ele não consegue viver uma vida que agrade a Deus só pela sua força. Então ele precisa de ajuda, ele precisa de algo mais, né? Não que Jesus seja insuficiente, mas Jesus Cristo, a morte de Cristo, é absolutamente suficiente para o perdão de pecados e para a justificação, para trazer o pecador para junto do Pai, né? Mas e agora? Como é que eu vivo esse evangelho? Como é que eu ando nesse evangelho? Como é que eu desenvolvo a minha vida nesse evangelho? Romanos 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar? Eterno Deus, fala conosco. Abra nossa mente, o nosso coração, para compreendermos o que o Senhor tem para nós nesse momento, Senhor, nesse culto, nessa adoração, nesse tempo de meditação nas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você percebe na conversa do apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele fala sobre a lei do pecado e da morte. O que a lei faz? A lei, ela diz assim, não matarás. Então o que ela estabelece? Ela estabelece que a pessoa que matar, ela pecou, certo? Diz, não adulterarás, não cobiçarás. Quer dizer, toda vez que a lei determina alguma coisa, ela chama a atenção daquilo que é o erro, daquilo que é o pecado. Para isso que existe lei. A lei, ela estabelece isso. Essa lei, em si mesma, ela não resolve o meu problema, porque o meu problema é ficar livre de um desejo carnal. Um pouco mais para frente no livro de Romanos, Paulo vai falar sobre a inclinação da carne, a inclinação do espírito, ou seja, o quanto que a minha mente vai obedecendo aos desejos da minha carne. No capítulo 7, Paulo fala sobre os desejos da carne. Ele diz, há um pecado que habita em mim. Essa é a luta da natureza humana. Há um pecado que habita em mim, como é que eu fico livre disso? Quem me livrará do corpo dessa morte? Quer dizer, em mim não há bem algum, diz Paulo em Romanos capítulo 7. Então, nesse sentido, o que ele introduz agora é a chamada lei do Espírito da vida, ou do Espírito de vida, né? E essa lei é que me liberta. Então, vamos dar uma olhadinha nisso um pouquinho mais de perto. Primeira coisa que nós vamos falar sobre os privilégios da salvação. Primeira coisa, ele diz, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que é essa coisa de não estar debaixo de condenação? Porque Jesus levou a minha culpa na sua carne. Então, não é que Deus falou assim, olha, agora, a partir de agora está livre, está todo mundo livre. Não, ele olha para o Filho, ele envia o seu filho morre na cruz, substitui a nossa morte e nos dá o privilégio da salvação. Então eu não tenho mais que ser condenado. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus.
Aquele que está em Cristo Jesus está livre, porque Deus condenou o pecado na cruz. Então o pecado tinha que ser condenado, não ficou impune, o pecado tinha que ser condenado, né? A determinação de Deus foi satisfeita. A ira de Deus, o que é a ira de Deus? A ira de Deus é o quanto que Deus estabelece que o pecado merece a morte, o pecado merece o salário do pecado, perdão, é a morte. Então, Deus não vai dizer, tá bom, vai. Não, ele vai condenar o pecado na carne, só que não na minha, na carne de Cristo. Na carne de Jesus. Então, a nossa justificação está alicerçada no que Deus fez por nós em Cristo Jesus e através dele. Lembra? Perdão, você pode ir, está livre. Justificação, você pode vir. Há uma possibilidade de termos comunhão com o Senhor. Então, além de eu não estar em nenhuma condenação, eu estou livre do pecado e estou livre da morte. Verso 2. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então, de novo, como eu havia falado, a lei, ela faz o quê? Ela provoca. Ela condena o pecado, ela provoca, ela diz, não faça, não faça, não faça. Então, ela chama atenção, né? Você vê isso em Romanos capítulo 7, de 7 a 9. E a lei do Espírito de vida, quem que é? O Evangelho, né? O Evangelho traz para mim uma mensagem de salvação que não está alicerçada em mim, ela está alicerçada em Cristo. Eu gosto do começo do capítulo 1 de Romanos, o início do texto, quando Paulo apresenta o Evangelho de Deus, e ele diz, esse Evangelho está em seu Filho. Essa é a mensagem que a gente proclama, a mensagem que a gente anuncia. Gente, eu estou muito preocupado que as pessoas estão achando que pregar é trazer alguma informação para as pessoas. Eu estou um pouco preocupado com isso. Eu vou te dar um exemplo. Tem muita igreja que está deixando outros profissionais virem pregar o Evangelho, certo? Então é assim, vamos imaginar que eu chame um médico e diga assim, doutor, venha pregar para nós, porque o senhor é um doutor, um médico, etc. Aí ele vem, prega, todo mundo diz, nossa, que maravilha, que coisa linda, nossa, ele trouxe informações incríveis, etc, etc. Eu nunca fui convidado para falar sobre medicina numa associação de médicos. Nunca. Eu nunca fui convidado para falar sobre psicologia numa associação de psicólogos. Eu nunca fui convidado para falar sobre filosofia numa reunião de filósofos. Eu nunca fui convidado para falar sobre arquitetura numa reunião ou numa associação dos engenheiros e arquitetos. Mas a igreja chama todos esses profissionais para falar do Evangelho. E chama isso de teologia. Então eu chamo um profissional para falar sobre teologia, mas eu não chamo o pastor para falar sobre outra ciência. Por que eu não chamo o pastor para falar sobre psicologia? Porque ele não é psicólogo, cada um na sua. Então por que eu chamo um psicólogo para dar teologia na igreja? Vocês estão entendendo que bagunça que a igreja virou? Que bagunça. Primeiro, que os pastores não estudam mais. O pessoal é ordenado pastor sem ser pastor. A mulher é ordenada pastora porque ela é esposa do pastor. Eu nunca vi uma psicóloga ser chamada de psicóloga porque o marido é psicólogo. Nós acabamos com a pregação. Nós destruímos a pregação. Nós esvaziamos a doutrina. Nós esvaziamos a teologia. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o texto bíblico é a base da teologia. Mas para eu falar, você sabe que até hoje eu nunca tive coragem de me apresentar como teólogo, eu não me apresento como teólogo. Porque para mim teólogo está tão mais profundo e mais distante de quem eu sou. Eu sou um pastor, eu sou um pregador do Evangelho, já estudei a minha vida inteira. Já li a minha vida inteira, continuo estudando e continuo lendo, e às vezes eu pego um livro para ler e não entendo nada. Estou falando de teologia. Né? De tanta profundidade que tem.
Então, o que Paulo está trazendo é o seguinte, gente, nós não podemos esquecer que o Evangelho é que traz a vida. Não é a ciência que traz a vida. Não é uma informação a respeito de alguma coisa que traz a vida. Não é uma palestra de autoajuda que traz a vida. O que traz a vida é o Evangelho. Mas para isso eu tenho que compreender o Evangelho da salvação. Então o pessoal gosta de pregações que levantam as pessoas, né? Que dão ânimo para as pessoas, que trazem algum tipo de encorajamento para as pessoas. Mas nem sempre o Evangelho traz encorajamento. O Evangelho bate na nossa cabeça. O Evangelho diz, olha, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Você continuar pecando, você vai morrer. Você continuar vivendo a vida do jeito que você quer viver, você vai morrer. Não existe possibilidade do pecado trazer vida. Não existe possibilidade do pecado trazer santificação. O pecado sempre vai trazer morte. Então eu preciso ficar livre desse pecado. E como que eu fico livre? Pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. Através da pregação do Evangelho, eu conheço o que Cristo fez por mim na cruz. E aquilo que Cristo fez por mim na cruz é absolutamente total e suficiente. Mas se eu não sei disso, o que eu faço? Eu tento viver uma vida cristã do meu jeito. E aí as pregações, né, das pessoas dizendo, eu acho que tem que ser assim. Não, mas eu acho que Deus não faria isso. Não, eu acho que Deus não quereria isso. Eu acho que Deus aceitaria isso. Eu não acho nada, eu tenho que ler a Bíblia e saber o que a Bíblia diz. Eu estou abrindo aqui o meu coração nesse sentido porque houve um enfraquecimento muito grande das igrejas cristãs evangélicas. Né? E por quê? Porque as pessoas não querem estudar a Bíblia. É cansativo estudar a Bíblia, né, gente? Cansativo, né? Eu vejo muitas vezes uma piada, né? Um pastor muito engraçado, ele é assistido milhões de vezes. Aí você dá um pouco mais de doutrina, um pouco mais de teologia, as pessoas dizem, nossa, cansativo, né? Esse é o problema. Então a gente vai perdendo aquilo que é essencial. Então não faça isso, não deixe isso acontecer na sua vida. A pergunta é, como que fomos libertos? Então, se nós fomos libertos do poder do pecado e da morte, pelo Espírito de vida e paz, que é o Evangelho, como que isso acontece? Como? Verso número 3 diz assim, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a introdução que Paulo faz aqui é o como. Como que isso aconteceu? Número 1, Deus enviou o seu Filho. Deus nos justifica por meio do seu Filho e nos santifica por meio do seu Espírito. Olha aqui. Jesus Cristo veio ao mundo não para simplesmente ser uma pessoa legal, uma pessoa boa, um bom filósofo, uma pessoa que trouxesse uma boa palavra para as pessoas ou que curasse algumas doenças. Jesus Cristo veio ao mundo enviado pelo Pai. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, disse para os discípulos, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou. Jesus foi enviado pelo Pai. Ele veio ao mundo para nos trazer a salvação. E ele sabia muito bem que isso se daria mediante a sua morte. Tanto é que quando ele vai lá no jardim do Getsemane, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele estava encarnado. E na carne há um enfraquecimento da gente. A carne enfraquece o espírito. Né? A carne, há uma luta o tempo todo, né, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Romanos 7 fala sobre isso. Do Romanos 8 vai falar também. E obviamente, o Senhor Jesus, mesmo não tendo pecado,
porque ele veio ao mundo por uma obra do Espírito Santo na vida da sua mamãe, não foi pelo relacionamento do homem com a mulher, mas uma obra de Deus, um milagre de Deus, né? O nascimento virginal de Jesus. Ele mesmo não tendo pecado, ele está debaixo de uma carne. Ele se enfraquece pela carne. Tanto é que a Bíblia diz que naquele sofrimento ele começa a suar grandes gotas de sangue, que é a medicina fala sobre isso, né? Essas veinhas, esses capilares que nós temos, elas estouram. E a pessoa, você vê isso daí, às vezes uma pessoa passa por um sofrimento muito grande, ela cria um hematoma, né? Fica roxo. Por quê? Porque estourou veinha, né? O plano da salvação é essencialmente trinitário. Isso aqui é muito legal. Nossa igreja chama Trinity por causa disso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, né? O plano da salvação é essencialmente trinitário, pois o meio de justificação proporcionado por Deus não é a lei, mas a graça, por meio de Jesus. O seu meio de santificação não é a lei, mas o Espírito que habita em nós. O Pai envia o seu Filho, que nos justifica para vivermos uma vida que agrade ao Pai pelo poder do Espírito Santo. A Trindade trabalha. Então, como é que isso acontece? Por uma obra do Pai, que envia o seu Filho e que nos dá o seu Espírito para podermos viver uma vida que agrade ao Pai. Segundo, em semelhança de homem pecador, diz aquele versículo, né? Lembra do versículo 3, né? Em semelhança do homem pecador. A encarnação, aquilo que eu estava falando agora. Jesus não era uma miragem. Jesus não era Deus veio aí e tal, mas ele sumiu, desapareceu. Não. A Bíblia, inclusive, enfatiza o quanto que o corpo de Jesus foi sacrificado e o quanto ele morreu na cruz e o seu corpo foi tirado da cruz. Por que essa força de palavras falando o tempo todo sobre o corpo? Para mostrar que houve uma encarnação. Jesus estava aí. Ele era gente, né? João fala sobre isso. Nós o vimos. As nossas mãos tocaram nele. Nós o vimos. Ele estava aqui com a gente. Uma pessoa em semelhança de pecador, mas não era pecador, por aquilo que a gente já falou. Terceiro, a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi como oferta pelo pecado. A palavra aqui é expiação. E-X, né? Expiação. Ele pagou a culpa. Foi a oferta para solucionar o problema do pecado. Quer dizer, como que o ser humano vai resolver o problema do pecado? Se o pecado está encarnado na natureza humana. Alguém tem que pagar essa culpa, alguém tem que resolver esse problema. Alguém tem que ir lá e dizer, olha, esse pecado ele gera a morte, mas alguém vem e morre no lugar. Então alguém tem que pagar essa culpa, ele foi a oferta pelo pecado. Em quarto lugar, diz que ele condenou o pecado na carne. Morte expiatória paga a culpa, morte vicária substitui o pecador. Então Jesus pagou a culpa substituindo a mim e a você. Olha aqui, presta atenção. O que isso gera em você ao ouvir que Jesus morreu na cruz no seu lugar e pagou a culpa do pecado? O que isso gera? O que leva você a pensar sobre uma vida cristã? Se para você esse é um assunto assim interessante, nossa, que lindo, né, bonito e tal, e não muda nada na sua vida, tem algum problema. Gente, a gente foi livre do pecado e livre da condenação por causa de Jesus Cristo. Porque o amor de Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor me dá a oportunidade de ter um encontro com Ele novamente, não porque eu mereça, mas porque o seu Filho merece. E com a intermediação do seu Filho, eu chego na sala do trono, diz Hebreus. Eu entro na sala do trono na ousadia do sangue de Cristo, não é na ousadia da minha atividade, da minha
do meu comportamento, nem da minha religiosidade, nem do que eu acredito, coisa parecida, mas por causa de Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus quem morreu na cruz, foi o Senhor Jesus quem ressuscitou para a minha justificação, para me dar a possibilidade de ter um relacionamento com Ele. Foi o Senhor Jesus quem fez tudo isso. E agora a pergunta é a seguinte: o que é que você tem feito com essa verdade? O que é que você tem feito com essa verdade? Eu tenho me preocupado muito o quanto que a gente se acostuma com princípios maravilhosos como esse, princípios da verdade de Deus como essa, né? E ao nos acostumarmos, o que acaba acontecendo é que a gente simplesmente senta né? A ideia de sento no sofá, né? E está tudo bem, nossa, que bom, né? Que bom, como Jesus é bom, Ele fez tudo isso por mim. E o que eu faço por Ele? Por exemplo, o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 28, ele fala isso em Mateus 28, ele fala em Marcos capítulo 16, ele fala em Lucas capítulo 24, ele fala isso em João capítulo 21. Ele explica para a gente que, da mesma maneira que o Pai o enviou, nós somos enviados ao mundo para pregar o Evangelho, para fazer discípulos, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ensinar todas as coisas que Ele nos ensinou. E o que é que a gente tem feito? E olha, isso deve começar em casa, deve começar com os nossos filhos. A ministração da palavra de Deus tem que começar em casa. E tem que acontecer em casa o resto da vida, enquanto os filhos estiverem dentro de casa. E depois os filhos aos seus filhos, e os netos aos seus filhos, e assim por diante. Então, o que muda? Essa é a grande questão. Okay? Em quinto lugar, diz assim no verso de número 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é viver segundo o Espírito? Paulo introduz aqui uma ideia, não é apenas uma ideia, né, mas o conceito da santidade, ou do processo de santificação. A santidade é o propósito supremo da encarnação e da expiação de Cristo. Ou seja, o que é que Ele quer dos seus filhos que foram lavados no seu sangue? Que eles vivam para agradar a Deus. Então, eu não sou salvo pelas minhas obras, mas uma vez salvo e livre da condenação, eu devo viver obras que são de excelência e que agradem a Deus. Esse é o processo de santificação. O processo de santificação não é para eu ser uma pessoa cada vez mais longe da humanidade e me tornar ali uma pessoa excelsa. Não! O processo de santificação é eu viver uma vida que agrade a Deus em todo o tempo. Segundo, a santidade consiste em cumprir a justa exigência da lei. Então a lei não perde a sua força, a lei moral. Nós já vimos que a lei civil, ela não serve, não é, para nós, ela serviu para aquele tempo, para aquele povo. A lei cerimonial acontece em toda a cerimônia do sacrifício, etc. E tudo isso se cumpre em Cristo, mas a lei moral continua. O não matarás continua sendo não matarás, o não cobiçarás continua sendo não cobiçarás, certo? O não dar falso testemunho e assim por diante. Os princípios da lei moral, eles continuam para nós. Então, para a justa exigência da lei, eu preciso viver uma vida que agrade a Deus e não agrade as pessoas ao meu redor. E terceiro, a santidade é uma obra do Espírito Santo. Então, aqui você vê a introdução do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para nos levar ao Pai e nos ajudar. Por exemplo, o próprio livro de Romanos, né, fala sobre essa obra do Espírito Santo, né, e diz que a gente não sabe orar como convém. O Espírito Santo intercede junto ao Pai por nós, com gemidos inexprimíveis, nos ajuda a orar. É o Espírito Santo quem me leva a amar a palavra de Deus. É o Espírito Santo quem esclarece os meus olhos, abre os meus olhos. Eu me lembro uma vez que um homem muito culto veio conversar comigo e disse: pastor, eu não consigo entender a Bíblia. O que eu fiz? Ao invés de tentar explicar a Bíblia para ele, o que eu fiz foi evangelizá-lo.
eu levei a Cristo. Quando ele se entregou a Cristo e abriu o coração para o Senhor Jesus, na outra ocasião que eu encontrei com ele, eu disse, e aí, como é que tem sido? Ele disse, estou amando a Bíblia, estou entendendo tudo. Quem fez isso é o Espírito Santo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem nos leva a desejar viver uma vida que agrade a Deus é o Espírito Santo. Então eu não posso tirar da equação a Trindade. Eu não posso tirar o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo da vida cristã. Cada um tem uma função e cada um atua, né, sendo o mesmo Deus, agindo como a divindade santa e excelsa, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, mas com funções distintas. E eu preciso aprender a viver, né, em comunhão com o Pai através do Filho por obra do Espírito, o Espírito Santo. Então, Romanos 7 insiste em dizer que nós não podemos guardar a lei porque a carne habita em nós. E Romanos 8,4 diz que sim, nós podemos guardar a lei porque somos habitados pelo Espírito de Deus. Então, eu não guardo a lei em Romanos 8 para ser salvo. Paulo diz em Romanos 7, ninguém consegue guardar a lei para ser salvo, mas uma vez salvo, a lei de Deus tem que exercer todo esse papel de me levar a viver a vida que agrade a Deus. E quem vai fazer isso? O Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem me mostra, quando eu peco, que eu desagradei a Deus. É o Espírito Santo quem me ajuda a orar. É o Espírito Santo quem me ajuda a falar com as pessoas. É o Espírito Santo quem vai convencer os corações enquanto eu estou testemunhando do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, a vida cristã é um puro milagre. A pregação é um milagre. A vida, o culto a Deus é um milagre. Se você não entende um culto a Deus como um milagre, você fica só na sua razão. E o problema da nossa razão é que ela é extremamente limitada. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E a gente continua no próximo estudo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o teu nome seja exaltado nas nossas vidas e que a nossa vida seja tão linda, tão bonita, por conta desse nosso relacionamento com o Espírito Santo. Tua palavra diz que o Espírito Santo habita no coração daquele que crê. O Espírito Santo é a nossa garantia de que fomos salvos. É o Espírito Santo que habita em nós, que nos leva ao Pai. E ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o seu Espírito. Assim como ninguém conhece as coisas do homem a não ser o seu próprio espírito humano. Então, quando o nosso espírito está alimentado, visitado, guardado pelo Espírito Santo, nós podemos ter um bom relacionamento com o Senhor e um relacionamento que agrade ao Senhor. Ó Deus querido, faz esse milagre. Eu não convenço ninguém. O teu Espírito o faz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Que Deus guarde e proteja você, que você seja uma bênção. Pegue esse texto da palavra de Deus, estude, pregue, anuncie, fale para as pessoas, testemunhe de Jesus e que o nome dele seja exaltado. Amém e amém. Promessa que o Filho nos deixou, presente que o Pai nos enviou, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, com seu poder habita em nós. Só Ele pode
Espírito vem, Espírito vem. Promessa que o Filho nos deixou, presente que o Pai nos enviou, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos com seu poder, habita em nós. Só Ele pode sondar o coração de Deus, o Criador. Clamamos, vem, clamamos, vem, Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, vem manifestar o teu poder, Espírito vem, Espírito vem, sinais e maravilhas vamos ver, Espírito vem, Espírito vem, vem manifestar o teu poder, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, oh Santo Espírito de Deus, Espírito vem, Espírito vem, sinais e maravilhas vamos ver, Espírito vem, Espírito vem, ou vem manifestar o seu poder, Espírito vem, Espírito vem. Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus, nunca falhou, nunca falhou e nunca falhará. Ele é o mesmo Deus.